aqui para trazer bastidor para vocês no 360. Vamos dar uma olhada como é que tá a câmera. Edu, tem alguma imagem aí para você gerar ao vivo? De plenário vazio, não tem problema. Quero saber onde é que tá, como é que tá a movimentação, porque agora ó, já tem gente lá falando. Na Câmara dos Deputados, obviamente, Lira não está presente. Agora, 8 minutos para as 5 horas da tarde. O que significa isso? Significa que vai mesmo entrar noite adentro a análise da Câmara da medida provisória que mantém o governo Lula tal qual ele desenhou, com os ministérios, todos os ministérios, com fazenda, planejamento, tudo isso separado um do outro, o Ministério da Indústria e Comércio separado, lembra, no governo Bolsonaro, é tudo na mão do Paulo Guedes? Então, Lula foi lá, redesenhou e isso pode cair se o Planalto não conseguir virar o clima dentro da Câmara dos Deputados. No Senado a coisa está mais tranquila, tem até amanhã para resolver esse pepino. Eu contei para vocês na abertura do 360 que o governo liberou um volume brutal de pagamentos de emendas que estavam represadas e também de nomeações para acalmar a Câmara dos Deputados. E está todo mundo aí na expectativa se vai rolar ou não vai rolar uma conversa do Lira. Diante disso, com o Lula, pessoalmente, eles já falaram pelo telefone. Diante disso, eu fui lá no Senado, onde o clima está meio dominado, para tentar entender como é que eles estavam vendo esse pipinaço lá na Câmara dos Deputados. E tem uma ala do Senado Federal que está tratando o Lula como uma espécie de refém da pressão do Arthur Lira, né? Que chega ao máximo nessa questão, depois de ter dado uma vitória para o governo no marco fiscal, do Haddad, hoje está aí, ó, ameaçando demolir essa resistência do Centrão, né, e personificado no Lira aqui. Qual é a do Lira, né? Ele entrou e falou, vai perder, vamos tratorar? Não, ele ficou segurando essa coisa de derrotar, oferecer essa derrota histórica num fio de cabelo, para usar a expressão que eu tenho usado todos os outros 2 dias. Mas ele está meio que dizendo assim, meu irmão, é o seguinte, eu não vou resolver tudo para você. Tem coisas aqui que não estão andando, eu estou falando todo dia, que está faltando articulação, que está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando conversa, está faltando... Para vocês terem uma ideia, as pessoas, acho que também é isso, né? Pontos de comparação, né? O Lula 1 e 2 era um Lula que se reunia muito com os deputados na Granja do Torto, etc. e tal. O Lula agora está com 77 anos bom, você precisa entender qual é o Lula que volta, né? É um Lula que foi grampeado, muitas vezes, inclusive fora do horário estabelecido em autorização judicial. É um Lula que teve todos os seus principais aliados grampeados e que isso abasteceu por meses o noticiário da Lava Jato. Então, não é uma pessoa que hoje nem atender telefone com tranquilidade e circular com um celular, ele faz. Então, até para acionar o Lula é mais difícil hoje. E o Bolsonaro tinha ali aquela coisa, né, da República do Zap, com os seus bônus e ônus, mas o Lula não. Então, toda essa reacomodação das melancias está fazendo. O Senado está falando, olha, o cara está fazendo o governo de refém, ele está querendo, depois disso aí, se derrubar isso aí é o quê? Vai pedir o quê? Semipresidencialismo. O Lula precisa acordar. Tem muita gente disposta no Senado a colocar fogo nessa relação que está atritada. Daniela, então vai ter rompimento? Não. Lula não está afim. O Lula está afim de tentar resolver a coisa na conversa. O Lula está a fim de tentar azeitar as coisas e está sendo chamado a prestar bastante atenção no que está acontecendo aqui internamente antes de voltar a olhar lá para fora com tanto interesse. Mas que tem ali uma galera, né, botando pilha, para usar uma expressão mais jovenzita, né, para que esse desalinho ganhe corpo, exatamente para tentar afastar de uma vez o Lira ou tentar dar um basta nisso e condenando, inclusive, a articulação lá atrás do PT, Zé Guimarães e outros, né, que facilitou a vitória do Lira, presidente da Câmara, como candidato único, mais de 400 votos, usando esse momento para isso, tem. Vem para cá, Renata Agostini, vem para cá, Leandro Rezende, tá todo mundo na expectativa, a Renata que está monitorando ali temperatura,
e pressão, né, das bancadas mais próximas do Lira, por exemplo, já mudou o tom ali um pouquinho no União Brasil, é isso, Renata? Estão assim esperando o Godot, é isso? Eu achei interessante, mandei aqui, avisei, né, que eu fui perguntar aqui para uma fonte, e aí, como é que tá? O Mar Nascimento, que é o líder do União Brasil, né, parece que recuou, não vai mais com aquela ideia de fechar a questão contra a medida provisória, e aí a resposta foi, ele está esperando para ver se o Lula entra em campo. Então, é mais uma informação na linha do que a gente vem te contando aqui desde o início do jornal, de que essas vozes que estão pressionando para ir para cima do governo estão dando ali um tempo até o final do dia de hoje para ver o que chega de oferta do Palácio do Planalto. As notícias que estão chegando, Dani já na abertura do jornal falou, o Palácio do Planalto vai entrar pesado e isso significa emenda saindo. E a gente já está vendo aí as notícias de que, de fato, o valor em emendas está batendo recorde, que é a linguagem que o Congresso entende mesmo. Mais rápido. Exatamente, é a linguagem que o Congresso entende. E veja, gente, quando a gente fala em emendas, vamos, né, Dani, só explicar melhor para a nossa audiência, porque às vezes não fica muito claro do que a gente está falando. É um dinheiro que não é para o bolso do parlamentar, ainda que, sim, o escândalo do orçamento secreto era ali pontuado por denúncias de desvio de recursos. Mas veja, na essência, emenda parlamentar não é o dinheiro que o parlamentar está pegando, colocando no bolso dele e indo para casa. Não é isso que está acontecendo. É um dinheiro em que ele vai poder pegar e destinar para seus redutos eleitorais, destinar em obras, em compras, aquisições e por aí vai. Em tese, esse instrumento era para ser usado em prol da boa política. A ideia é que esse político, como ele sabe, entende a realidade local, ele vai conseguir alocar da melhor maneira esse recurso. Por que os parlamentares são tão interessados nisso? Porque com isso eles conseguem capitalizar politicamente lá com o pessoal que no final das contas vai trazer voto para eles. Na melhor das hipóteses. Exatamente. É isso. Por isso que eu falei, em tese, quando a gente pensa na boa política, um instrumento é para isso. Mas sim, gente, aqui ninguém é inocente, né, para saber que sim, no meio disso tudo tem muita negociação que é feita em prol do próprio parlamentar. Mas aí isso são outros 500, apesar dos assuntos estarem relacionados, né, Dani? Ô, Leandro, a gente está aí acompanhando. Vamos voltar, Edu, com uma imagem ao vivo para mim da TV Câmara nesse momento, porque eu queria ver se tá lá, substituto desde ontem. Quando o Lira não tá na mesa, você sabe que não tem nada para acontecer de importante. E você tá vendo o plenário aí ao fundo, vaziaço. Vai ser madrugada adentro, o que pode fazer com que o Senado tenha de se debruçar sobre esse assunto amanhã. Inclusive, apurou a Renata Agostini, certo, Rê? Uma expectativa de que possa ser amanhã, sim, mas que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, não deixasse a coisa correr, já iniciasse a sessão ainda hoje, porque há toda uma preocupação com o quórum. Veja, é impossível votar numa quinta-feira? Não, gente, se a gente for resgatar, a gente vai ver casos em que houve votação na quinta-feira. Mas exige uma mobilização extrema dos presidentes da casa, do governo, porque, de fato, os parlamentares se programam com antecedência, compram passagem, já estão pensando em voltar para suas bases. Então, é impossível? Não é impossível. É difícil? É difícil. Aquela coisa é raro, mas acontece muito. É mais ou menos aí. Gente, deixa eu trazer aqui um registro importante. Olha só, né, o que escreveu agora o deputado Marco Feliciano, bolsonarista, né, da Frente Evangélica. Ele diz, olha, e eis que o pujante estado do Alagoas está pautando a política do Brasil e abalando o já combalido governo sem base. Assistamos hoje às cenas do próximo capítulo, que tem a ver do que ele está falando, da briga Arthur Lira-Renan Calheiros, Leandro Rezende. E é uma briga que pautou as redes sociais, né, e que está repercutindo na política. Porque mais cedo eu falei aqui da nota que o Arthur Lira soltou, porque ele estava ali respondendo a informações que circularam ontem de que ele teria pedido a cabeça do filho do Renan Calheiros, ministro dos Transportes, Renan Filho. O que o Arthur negou publicamente, né, que estivesse fazendo e pediu respeito. Isso, né, o Arthur Lira fez uma nota depois da
tumultuada sessão da Câmara ontem para dizer isso, que não tinha pedido a cabeça de ninguém. Mas o que se sabe, né, e pelo menos pelas conversas que eu tive hoje, é de que cresce no seio ali da base do governo Lula um desejo por uma mexida nos ministérios, né, que não seja uma reforma ministerial ampla, mas troca de peças, sobretudo os postos que estão com o União Brasil, porque, enfim, como já cansamos de falar aqui, não são indicações que contemplam a totalidade da bancada nem da Câmara, muito menos do Senado, onde a União tem ali vários senadores que fazem oposição frontal ao governo Lula. Da onde que parte isso? E um personagem-chave nessa história, o líder Elmar Nascimento. Na transição, o Elmar Nascimento foi cotado para compor o governo Lula, para ocupar um ministério. Por quê? Calma, porque é amicíssimo do Lula. Ele é do Lira. Ele é a ponta da lança do Lira. É isso. Tá? É isso. Ele é mais do que acima de... Ele não seria um ministro do União Brasil, ele seria um ministro do Lira. Importante a gente sempre pontuar isso aqui para explicar o que aconteceu. O que me explicaram hoje era que colocar o Elmar Nascimento como ministro seria criar justamente isso, uma ponte definitiva com o Arthur Lira. Você, na avaliação dos deputados com quem eu falei, você garantiria ali 120, 130 votos para o governo, só colocando o Elmar Nascimento como ministro do governo Lula. O que aconteceu na transição? Vieram à tona áudios e falas do Elmar Nascimento durante a campanha, em que ele chamava o Lula de ex-presidiário, defendendo que ele é da Bahia, que os votos fossem para o Bolsonaro. Então, por essa conduta do Elmar Nascimento na campanha, que permaneceu no segundo turno, durante a transição o nome dele foi fritado. E há uma avaliação que eu colhi, é de que o que está acontecendo hoje, do governo estar sendo emparedado pelo Arthur Lira, é a crônica da tragédia anunciada, que poderia ter sido evitada lá atrás se o governo tivesse passado por cima dessas questões locais, que agora voltam, dessa vez no estado do Alagoas, mas que se tivesse passado por essas questões locais do que aconteceu na Bahia, o problema com o Arthur Lira poderia estar em um outro formato que não esse momento em que o governo se vê emparedado pelo presidente da Câmara. Aí eu faço apenas um reparo, né? Porque eu acho assim, não se trata... A crise Renan Lira, ela é paroquial. O que a gente quer dizer quando usa essa expressão? Que é um negócio local, que eles vão... É uma guerra, virou uma guerra, sem limites de parte a parte. É uma guerra franca, aberta, duradoura, né? O Renan, lá no Alagoas, levou a melhor. Fez lá, do nada, um candidato governador, aliado dele, também manteve o controle da Assembleia, o filho virou ministro, porque era governador do Alagoas, o Renan Filho, ministro de um ministério importante, inclusive toca as obras viárias do Brasil inteiro e tal. Só que na Câmara, o Lira tem a base dele, então meio que virou esse ponto de pressão para essa briga lá. Essa briga ela é paroquial mesmo e, de fato, é meio bizarro que isso contamine a agenda nacional como um todo, né? Também porque, por mais que as coisas tenham sido muito agressivas, e eu não vou nem repetir, porque eu realmente achei para lá de puxado o que o Renan falou essa semana sobre o Arthur Lira, também acho que o presidente da Câmara, por estar no cargo já há anos, precisa saber o tamanho, e sabe o tamanho. Foi uma espécie de primeiro-ministro. Aí eu não sei até quando a guerra é que empurra ele para essa posição de apertar o governo por conta da proximidade com o Renan, ou se é a vontade de voltar a ser primeiro-ministro que faz com que ele use essa pretensa guerra paroquial para poder pressionar o governo. O que é que move a mão, qual é a mão que balança o berço, eu não vou saber responder, mas que são essas duas opções, são. Mas no caso do Elmar, não é uma treta local. Ele reiteradamente fez ataques pessoais ao presidente eleito. Direto, no palanque, antes, na Câmara, depois, ele sempre foi um oposicionista. E mesmo para o eleitorado dele, seria um senhor cavalo de pau sair de quem chama o Lula de corrupto, carregador, descondenado, qualquer tipo de coisa, para ministro de. Mas ele estava disposto a fazer o cavalo de pau. O Lula não. O PT não topou, não engoliu. Se faltou ali estômago de avestruz,
para que isso acontecesse. Pode ser que, sim, já vimos coisas tão surpreendentes quanto na política. Tipo, o Kassab era ministro da Dilma, foi o último ministro a sair, o primeiro a continuar no governo Temer após o impeachment. Já vimos. Mas, dessa vez, o PT não quis. Se o barulho todo vai fazer com que agora seja, digamos, né, digesta essa indicação, a gente vai ter que esperar aqui as cenas dos próximos capítulos essa semana ou semana que vem ainda, Lê. Não, é isso, Dani. O Elmar tem esse histórico de ter chamado, peguei aqui exatamente o que ele disse, né? Disse que às vésperas do segundo turno ele falou que no entorno do Lula só tinha condenado ou ex-presidiário. Isso foi É para onde ele quer ir agora. Isso foi um dos argumentos usados ali para impedir na transição que o nome dele fosse discutido a sério como um possível ministro. Mas a ponderação que essas pessoas da base estão fazendo é de que era melhor ter engolido esse sapo lá atrás do que estar passando por esse problema agora. Mas aí o problema de agora poderia ser outro também. Então, é só uma avaliação que me foi feita diante dessa crise que está instalada dentro do governo, que está se vendo. No fundo, o problema é o seguinte, né? O governo Lula 3 achou que daria para construir governabilidade distribuindo o ministério, como fez nos outros governos. Só que o parlamento mudou, né? Hoje, até conversando, me lembraram, olha, isso começa com o governo Temer, se institucionaliza com o começo do governo Bolsonaro e da metade em diante do governo Bolsonaro, amigo, é parlamento para cima e parlamento para que te quer. Então, o parlamento não quer, isso de um senador, do União Brasil, inclusive, o parlamento não quer necessariamente conversar com o Lula. O parlamento quer cargo, quer que as coisas andem, que os pedidos andem. A conversa e a entrega de ministérios, o status de ministério, não faz mais o sentido que fazia nos dois governos anteriores. Parece que só hoje o governo percebeu isso. Gente, Dani, um apontamento muito rápido. A gente viu no governo passado, Jair Bolsonaro, em 2018, fazer campanha contra a política, basicamente, né? O discurso da nova política. E quando sentou na cadeira, falou, ixi, não vai dar não, vem cá, Centrão, aí chega todo mundo, vem cá, vamos abraçar, eu sou Centrão. Esquece essa história. Lula fez a última campanha falando que não dava para criminalizar a política. Então, ele já abriu ali a porta para fazer o jogo da política e está aparentemente falhando e muito em conversar com esse pessoal, porque a fatura está sendo cobrada agora.